Meus irmãos, Pai do Senhor, que Deus possa abençoar a todos vocês, nossos professores, aí, o corpo docente aí da nossa escola dominical, que Deus possa iluminar a sua vida, que Deus possa abençoar você cada dia mais nessa empreitada gloriosa que é a escola bíblica dominical, o ensino da palavra de Deus aí na sua classe, tá bom? Nós vamos nesta hora estudarmos aqui a lição de número 8, né? A lição de adulto, lição de número 8, que tem por tema a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós vamos trabalhar um pouco nesta dinâmica aqui, dessa temática tão importante nesta hora, tá bom? O nosso texto áureo vai nos dizer assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A nossa verdade prática vai dizer assim, ó: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, com sua evidência, são um dispositivo pentecostal mantido pela nossa igreja, né? Então, nós vamos trabalhar, né? Você vai lá na sua classe, você vai trabalhar essa temática que é atual e de muita importância. A nossa lição, ela vai trazer alguns objetivos, pelo menos 3 objetivos que nós precisamos deixar bem definido com a nossa classe. Primeiro objetivo da nossa lição é conceituar o termo, né, como questão Pentecoste bíblico. Nós precisamos conceituar isto. O que é o Pentecoste bíblico? Segundo, nós precisamos identificar o distintivo pentecostal da nossa denominação, da nossa igreja, né? Qual é o nosso distintivo pentecostal, o nosso distintivo, qual é a nossa identidade pentecostal? Terceiro, nós conscientizar a respeito da manutenção da nossa identidade pentecostal. Ou seja, nós precisamos, né, entender a importância de mantermos a nossa identidade pentecostal. Você vai trabalhar, eu quero trazer algumas dicas aqui, né, para enriquecer aí a sua aula com relação ao movimento pentecostal. A nossa introdução, se você pegar a lição na mão aí, você vai ver que a nossa lição, a introdução, o autor vai colocar assim: nesta lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal e a sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar algumas sutilezas do erro tem aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado à negação da atualidade dos dons espirituais. E, em segunda instância, né, na negação da doutrina do falar em línguas como evidência do batismo do Espírito Santo. Então, essas duas sutilezas, né, que uma está inserida dentro da outra, primeiro é a negação, né, da atualidade dos dons espirituais. Segundo, né, é a negação, né, que o batismo do Espírito Santo ele se evidencia com falar em línguas estranhas. Então, na classe, nós vamos ter que definir bem isso, tratar essas duas prerrogativas, essas duas sutilezas, né? Você sabe que a palavra sutileza aí é algo que está sendo colocado de mansinho, né? Algo sutil que está sendo inserido em um determinado ambiente. Então, você precisa destacar isso muito bem. A título de introdução, nós precisamos definir bem também a questão das duas correntes com relação ao batismo, né? As duas correntes. A primeira é a corrente do cessacionista, né? Que o autor da nossa lição vai destacar no ponto 2, né? Que iniciou-se com Agostinho de Hipona.
a corrente cessacionista diz que os dons espirituais, eles, né, atuaram e agiram só na era apostólica, morreram, né, junto com os apóstolos, cessaram com os apóstolos. E existe uma segunda corrente, que você também deve explicar bem, é a questão da contemporaneidade dos dons, ou seja, aonde os dons espirituais estão em plena funcionabilidade e atividade na nossa época, na nossa era. Então, essas duas correntes nós precisamos identificar, que nós acreditamos na contemporaneidade dos dons espirituais. Outra questão interessante, né, que eu quero destacar aqui, e a gente precisa identificar, como disse o autor aqui no objetivo da nossa lição, que a gente precisa identificar, né, qual é nossa identidade pentecostal. Eu anotei aqui que ao longo da história apareceu, né, ao longo da história, alguns movimentos pentecostais. É interessante a gente pensar isso. O primeiro deles começou lá no idos de 1910 aqui no Brasil, e a gente denomina desse movimento de chamado pentecostalismo clássico. Ele começa na Europa, e daí depois ele vai se espalhar para o mundo, e vem aqui no Brasil, começa lá pelo idos de 1910, é o pentecostalismo clássico. Depois, lá nos idos de 1960, vai acontecer o movimento chamado carismático, que é o movimento mais voltado aí para, e está em grande voga aí no meio católico. Depois, lá nos idos de 1980, no Brasil, vai começar a surgir um outro movimento chamado do neopentecostalismo, que é uma nova modalidade, uma nova forma de ver o Pentecoste, de agir dentro do pentecostalismo. E no ato seguinte, hoje nós já estamos se falando de um outro movimento chamado pós-pentecostal, ou pós-pentecostalismo, ou seja, são aquelas igrejas, aquele grupo de pessoas que já foram pentecostais, que já acreditaram no mover do Espírito, mas que agora abriram mão e estão deixando de lado, abandonando o movimento pentecostal. E também existe um outro grupo, que é bom a gente até destacar, que seria os chamados pseudos pentecostais. A palavra pseudo aqui no sentido de falso, ou seja, aqueles que tentam imitar tanto o pentecostalismo clássico como o neopentecostalismo, mas que não são uma coisa nem outra, que são uma farsa no meio do movimento pentecostal. Isso é de suma importância para que a sua aula, para que você consiga ter uma boa aula. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos. No primeiro ponto, a nossa lição vai falar sobre o Pentecoste bíblico, vai nos trazer o fundamento do Pentecoste. No segundo ponto, a nossa lição vai falar sobre o distintivo pentecostal da nossa igreja. E aí ele vai fazer a tratativa na questão da atualidade dos dons e da língua estranha como evidência. E no terceiro ponto, a nossa lição vai tratar, o autor da lição vai tratar sobre a manutenção ou mantendo a chama pentecostal acesa, ou seja, a manutenção do movimento pentecostal dentro da nossa igreja e propriamente da nossa vida. Agora vamos lá, vamos destacar algumas questões aqui para que você possa agregar aí na sua aula. No primeiro ponto da nossa lição, o autor vai falar sobre o Pentecoste bíblico, E ele vai falar no subponto ali dizendo o Pentecoste prometido, o Espírito Santo prometido. É interessante, ele vai falar isso no Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento.
E a gente precisa distinguir a ação do Espírito Santo do novo para o velho, do velho para o novo. No Antigo Testamento, por exemplo, o Espírito Santo ele atuava como porção, conta-gotas, né? Nós vimos isso na questão de Elias e Eliseu. Você vai distinguir ali o Espírito Santo como conta-gotas, ali a manifestação dele. Eliseu chega para Elias, quando Elias vai para ser arrebatado, Eliseu diz, olha, eu quero porção dobrada do seu Espírito. É o conta-gota, né? Ele vai ganhar uma porção para uma determinada função específica. No Antigo Testamento, só 3 classes de pessoa recebia. Está na lição aqui, né? Você vai destacar isso, que era rei, sacerdote e profeta, e excepcionalmente também os nazireus. Você vai ver Sansão cheio do Espírito Santo lá, realizando obras extraordinárias. Mas no Antigo Testamento era possessão, né? O Espírito Santo se apoderava de alguém, dava uma porção e aí retirava-se. Você vê isso também na vida de Moisés. Deus pega da porção que está em Moisés e reparte com 70. Já no Novo Testamento, já não é porção, já não é por conta-gota. No Novo Testamento, a dinâmica, da manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é por derramamento, é plenitude. O limite, para a pessoa experimentar a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, o limite é cheio. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 5, verso 18. Paulo vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, no Novo Testamento, o limite é a plenitude na sua vida. É interessante destacar que no Novo Testamento não existe porção dobrada. Já vi muito crente orar, Jesus, me dá porção dobrada. Se você está cheio, Deus vai dar o dobro, vai derramar tudo fora. Então, no Novo Testamento não existe porção dobrada, existe plenitude do Espírito. Você precisa orar para que você se mantenha cheio do Espírito Santo. E é bom destacar isso ali. Agora, o segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre a questão da sutileza do inimigo. E isso é importante a gente trabalhar um pouquinho nisso, porque o inimigo ele vai querer trabalhar e vai infiltrando no meio da igreja essas correntes, essas ideias, essas sutilezas para tentar destruir, desvirtuar o verdadeiro e genuíno Pentecoste. Eu e você, a Igreja Assembleia de Deus, ela é pioneira do movimento pentecostal clássico. A Igreja, a Assembleia de Deus, ela é a pioneira, iniciou-se com a Assembleia de Deus no Brasil, o movimento pentecostal clássico. Você vai destacar isso, que iniciou-se na Assembleia de Deus o movimento pentecostal clássico. Nós somos do movimento pentecostal clássico. A nossa lição, no segundo ponto, vai falar sobre a atualidade dos dons e a língua estranha como evidência. São as 2 sutilezas de Satanás. Na primeira, é o cessacionismo. O Agostinho de Hipona, ele levantou essa ideia, que o movimento pentecostal, o Pentecoste, os dons espirituais, cessavam com os apóstolos. E o movimento pentecostal ele vai surgir posteriormente com uma resposta a esse desvio doutrinário, porque isso é um desvio doutrinário. Então, o movimento pentecostal veio para mostrar que os dons espirituais são atuais, que existem e que são atuais para o nosso dia a dia e a nossa vida cristã atual. No segundo ponto, o autor da lição vai destacar aqui a evidência da língua estranha como algo que vai destacar o batismo com o Espírito Santo. E a sutileza de Satanás nesse ponto é a ideia que o batismo fala de um batismo sem evidência de línguas. Eles vão distinguir batismo do Espírito Santo com línguas estranhas. Eles vão dizer que todos são batizados quando aceitam Jesus, são imersos no Espírito Santo, e aí
o dom de língua poderá vir depois. Uns terão, outros não terão, né? O batismo, nessa ideia aqui, nessa perspectiva deles, é que o batismo é recebido pela fé. E nós entendemos biblicamente que o batismo se configura com o falar de língua inicialmente. Nós vamos ver isso, Atos capítulo 2, né, versículo de número 4, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O início do batismo, né, a evidência do batismo é o falar em línguas estranhas. Não tem como alguém provar que é batizado com o Espírito Santo se ele não tem a evidência do falar em línguas estranhas. Você vai ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 44, né, você vai ver que quando Pedro estava falando lá na casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 44, diz que ele ainda estava falando e caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a palavra, né? E no versículo 46 vai dizer: e os que ouviam falar, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo na casa de Cornélio e eles as pessoas começaram a ouvir falando em língua e glorificando a Deus. Você vai ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 6, diz que Paulo, impondo as mãos sobre os irmãos ali de Corintos, Paulo impõe as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles, né, e receberam o Espírito Santo, e falavam línguas estranhas e profetizavam. Tá? Então você vai ver que 25 anos depois, né, Atos do capítulo 19, já vai fazer 25 anos depois, aproximadamente, que o Pentecoste havia acontecido, e a dinâmica é a mesma, né? O batismo com o Espírito Santo se inicia com falar em línguas estranhas. Então, as línguas estranhas são de suma importância para o relacionamento no nosso batismo com o Espírito Santo. Você tem que destacar isso, definir muito bem isso. O terceiro ponto da nossa lição é a manutenção do movimento pentecostal, né? Como que a gente vai manter a chama pentecostal? De duas maneiras a nossa lição coloca. Primeiro, né, a fidelidade nas Escrituras, e a segunda, mantendo o exercício dos dons espirituais. Na questão da fidelidade das Escrituras, né, o modismo pentecostal, ele tem duas características. Primeiro, torcer a palavra de Deus e negar a suficiência dela. Ou seja, eles vão torcer, né, a palavra de Deus para se encaixar dentro do modismo que eles estão criando. Por exemplo, o neopentecostalismo, ele tem uma característica: ele não interpreta o texto, ele reconstrói um determinado texto na atualidade. Vamos pegar na questão do cajado de Moisés. Eles pegam aquele texto, nós, na interpretação, a gente entende que o cajado é autoridade, e a gente faz aplicação. No movimento neopentecostal, o que eles fazem? Eles criam um cajado e sai vendendo cajado, vai você carregar um cajado. Eles vão recriar esse acontecimento bíblico no dia a dia. Eles vão distorcendo a palavra. E também eles vão negar o movimento, esses modismos pentecostais, eles vão negar a suficiência da palavra, ou seja, a palavra por si só, nesses movimentos, não é suficiente para gerar o avivamento e manter a chama pentecostal. Aí eles vão criando aquelas aberrações no meio das pregações, e que muitas vezes não tem nem pregação, é só um barulho lá, um auê, né, sem pregação nenhuma. Mas o verdadeiro movimento pentecostal precisa ser destacado, que a palavra de Deus é de suma importância. Nós, pentecostais clássicos, acreditamos na infalibilidade da palavra, na inerrância da palavra e na suficiência dela para manter a nossa vida cristã ativa
e a chama do Espírito Santo sem se apagar. Agora, na questão dos dons espirituais, nós precisamos entender que os dons espirituais precisam estar em evidência. E como disse o nosso autor aqui da lição, como acontecia na época do profeta Samuel, as visões já não eram frequentes lá na época. E nos nossos dias, nós estamos vendo uma escassez dos dons espirituais. Os dons espirituais, nos nossos dias, estão escassos. Ou seja, os dons espirituais, em muitas igrejas que têm o nome de pentecostal, já não estão mais em evidência. E nós precisamos entender, até se você quiser usar isso, nós precisamos entender que os dons espirituais, eles são ferramentas dadas pelo Espírito Santo na realização de sua obra na terra. Os dons espirituais são ferramenta. Eu sempre uso dizer, faço uma ilustração, que pense em dois fazendeiros, duas fazendas, uma no lado da outra. Um fazendeiro tem um trator com todo o equipamento agrário. E do outro lado da fazenda, na outra fazenda, tem um fazendeiro com uma enxada. Qual dos dois vão produzir mais? Logicamente que é o que tem um trator com todo o seu incremento agrário. Eu sempre digo que o trator com todo o incremento agrário são os dons espirituais que Deus disponibilizou para nós realizar a obra. E o agricultor lá com uma enxadinha na mão é aquela pessoa que só tem os dons naturais para realizar a sua obra. Ele até vai fazer alguma coisa na roça, mas vai dar um trabalho terrível para ele fazer. Agora, quem tem os dons espirituais, ele vai realizar uma obra muito maior, com muita mais eficácia e com muita mais facilidade. Imagine o dom do discernimento do Espírito, que diferença faz no seio da igreja. Imagine o dom de variedade de línguas, com interpretação de língua. Imagine a profecia, imagine a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o dom de cura, o dom de manifestações de milagres e maravilhas e assim por diante. Então nós precisamos destacar, na sua aula você precisa destacar, que é de suma importância para você manter, a igreja com um movimento pentecostal precisa manter a chama acesa e, para isso, fazer um movimento que o Espírito Santo continue atuando os seus dons espirituais. Eu quero ir encerrando a minha participação, mostrando algumas tentações que o pentecostalismo moderno está enfrentando. Por exemplo, a gente vê algumas tentações que tentam infiltrar-se, mas que na realidade não faz parte do verdadeiro pentecostalismo clássico. A primeira dela é a adoração louca. Isso muitas vezes está tentando entrar nas raias do pentecostalismo clássico. Adoração louca, ou seja, é um culto frenético, onde o culto não tem uma ordem litúrgica, onde está berros sem nexo, gargalhada, risada sem saber o quê, cortonções, rolões e aquelas coisas aradas, todo mundo numa loucura que não tem lógica e nem nexo nenhum. Isso não faz parte do pentecostalismo clássico. Nós também temos visto que tem tentado invadir o mercantilismo da fé, a vinda das bênçãos de Deus, onde o pregador tem feito do púlpito um balcão de negócio, onde a fé, a palavra de Deus tem se tornado uma mercadoria e aonde os crentes têm se tornado cliente em potencial para alcançar o seu objetivo ali. Isso também não faz parte do pentecostalismo clássico. Também a gente tem visto muito tentando invadir a raia do nosso pentecostalismo, o misticismo medieval, a restauração, a resgatação das indulgências da Idade Média, galho de arruda, vassoura ungida, sabão consagrado, sal grosso, copo de água, rosa vermelha, isso não faz parte do pentecostalismo clássico. Isso são as tentações desses modismos que vem. O pentecostalismo clássico, genuíno, autêntico da palavra de Deus,
não depende disso. Você precisa destacar isso na sua aula. A maldição hereditária, a quebra de maldição hereditária, a confissão positiva, né? O camarada toma posse de tudo e não alcança nada, né? Você vai ver também o movimento de autoajuda, né? Os chamados coaches aí, né? O camarada vem massageando o ego e tudo. Isso não faz parte do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, né, trabalha com a suficiência da palavra de Deus, trabalha com o exercício dos dons na autenticidade e na veracidade da sua palavra. Eu vou encerrar mostrando aqui para você algumas razões porque você deve incentivar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é de suma importância na vida da igreja. Primeiro, porque ele é uma promessa do Pai. Jesus disse para os discípulos que eles iriam receber a promessa do Pai, Atos 1 e 4. O batismo com o Espírito Santo deve ser destacado como importante porque ele é uma obra distinta da regeneração. Quando Jesus ressuscitou e apareceu a primeira vez para os discípulos, João capítulo 20, versículo 22, ele sopra nos discípulos. Mas em Lucas capítulo 24 e 49 de Lucas, ele vai dizer o quê? Ele vai ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido. A gente precisa entender que a regeneração, o Espírito Santo passa a morar em nós. No batismo com o Espírito Santo passa a se apoderar de nós e se apropriar de nós. Então, o batismo com o Espírito Santo é importante. Por quê? Porque ele vai nos levar a termos uma experiência, né, marcante com Deus. Vai nos levar a ser um meio de edificação espiritual. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, diz que aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, o batismo com o Espírito Santo serve para uma edificação pessoal do crente. E o batismo com o Espírito Santo vai abrir a porta para a manifestação dos dons espirituais. É a partir do batismo com o Espírito Santo que os dons espirituais vão se manifestar. Que Deus possa abençoar a sua vida, espero que possa contribuir com você e que você possa fazer alguns destaques aí na sua aula e você não perca o foco, né? Enfatize a importância do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas e não esqueça de distinguir o pentecostalismo clássico. Nós somos o pentecostalismo clássico. O resto que tem vindo por aí são modismo que tem tentado desvirtuar a verdadeira fé pentecostal e o verdadeiro avivamento de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa aula.